as aulas de anatomia neuroangiográfica, que na verdade se iniciaram lá em junho, de uma forma bem básica, assim, direcionada aos residentes, e que eu espero, acredito que hoje seja a última aula. A gente abordou na primeira aula, então, a questão da punção femoral, o arco aórtico, a artéria carótida externa. Na segunda aula, então, a artéria carótida interna. Na terceira aula, agora em julho, foram as artérias cerebrais anterior, média e parte da posterior, digo verdade, porque a gente não conseguiu concluir. E acredito que se sobrar algum tempinho hoje, daí a gente pode concluir. E sobrou, então, hoje para a circulação vértebro-basilar. Então, meu nome é Luana, eu sou neurocirurgiã e neuroradiologista intervencionista aqui em Curitiba, e o hospital de maior atividade é o Hospital Cajuru, um hospital universitário ligado à PUC, onde eu sou preceptora-chefe da equipe da neurocirurgia. Então, vamos lá. De uma maneira bem simplista, aqui até fui eu que desenhei assim, aqui é só para recordar aos residentes que às vezes na cabeça não fica muito bem claro assim qual é a posição desses vasos que a gente está falando da circulação vértebro-basilar em relação às outras estruturas. Então, a gente está aqui falando basicamente da basilar, das artérias vertebrais que se unem para compô-la, e todos os outros vasos, tanto os terminais, que são os cerebrais posteriores, quanto as artérias principalmente cerebelares, mas outras também. E elas se localizam, tudo isso aqui, esse complexo vascular, se localiza, então, imediatamente atrás do clivus, tá? Então, tem o clivus, a sequência é essa. Tem o clivus, tem a basilar, claro, com todos os outros vasos importantes. Aí a gente tem o tronco encefálico logo atrás. Basicamente, a ponte aqui, então, os vasos se encontram na cisterna pré-pontina aqui. E atrás, então, do tronco vem o quarto ventrículo e atrás dele vem o cerebelo. Quer dizer, se for pensar assim, Deus compôs bem direitinho aqui de uma maneira que os vasos, que são vitais, né? Eles estão bem protegidos por um arcabouço ósseo aqui, que é o clivus na frente, e todas essas estruturas também, até chegar lá, né? Então, a gente vai falando agora em sistema vértebro-basilar, tudo isso começa com as artérias vertebrais. Falando, então, em artérias vertebrais, só para recordar, então, ambas as vertebrais, direita e esquerda, elas têm origem em suas respectivas artérias subclávias. Então, lembrando lá da primeira aula que tinha o arco aórtico, essa é uma visão em oblíqua anterior esquerda, né, o arco em C, nessa posição, é a posição típica para poder desdobrar todos os grandes vasos da base. E aqui a gente consegue visualizar, então, o tronco braquiocefálico com a carótida comum à direita, a subclávia e da subclávia, então, o primeiro ramo, aqui a vertebral do lado direito. A artéria vertebral do lado esquerdo, então, ela nasce da subclávia, que desse lado, então, não tem tronco braquiocefálico diretamente do arco. Independente disso, vocês vejam já, primeiro detalhe. Vocês já viram que a vertebral direita, nesse caso, é muito mais calibrosa do que a vertebral esquerda, né? Isso é patológico? Isso é doença? Não necessariamente. A gente encontra isso frequentemente, uma dominância de um vaso em relação ao outro. Então, pode ser que essa dominância seja totalmente fisiológica e é originária do desenvolvimento embriológico. É uma coisa que eu falo até para os residentes, assim, bem simplista, de uma maneira bem simplista, é até uma comparação meio infantil, mas assim, é igual uma gestação gemelar, em que um gêmeo come mais do que o outro, e se desenvolve mais do que o outro. Sempre tem. Então, por algum fluxo hidrodinâmico diferente ao longo do desenvolvimento embriológico, uma delas se desenvolve mais do que a outra, e tudo bem, ela exerce a dominância. Nessa posição de oblíqua anterior esquerda, vocês vejam que, na maioria das vezes, a origem da artéria vertebral do lado direito, ela fica superposta em relação à artéria carótida comum.
Então, principalmente em arteriografias, por exemplo, que são feitas como uma investigação etiológica de um AVC isquêmico. Então, o paciente teve um AVC e foi encaminhado, então, para fazer essa investigação. Claro que a investigação pode ser muito bem feita com outros exames de imagem vascular, tanto cervicais como intracranianos não invasivos, mas se porventura vier para a arteriografia, nosso grande objetivo aqui em se tratando de circulação posterior é principalmente ver a origem da artéria vertebral, porque ali, a exemplo da artéria carótida interna, justamente na origem delas, que se depositam as placas ateromatosas que fazem estenose significativa mais frequentemente. Então, nessa posição de oblíqua anterior esquerda, em geral, você não consegue ter certeza se há alguma alteração, alguma estenose, placa ateromatosa, até porque, primeiro, fica superposto em relação à carótida comum, e também porque é muito frequente haver kinkings, loopings, que são alterações que também não necessariamente sejam patológicas. Mas essas alterações, todas essas tortuosidades, porventura, elas dificultam um pouquinho mais essa visualização da origem. Então, para isso, se fez, então, essa aquisição com o pigtail, que é aquele catéter fenestrado, acoplado, então, à bomba de infusão de contraste. Ok, viu essa imagem, se quer ver com mais detalhe, para ter certeza, a origem dessa vertebral aqui, simplesmente tira o pigtail, sobe com outro catéter diagnóstico, como o Berenstein, como o Vert, ele vai navegar aqui pelo tronco braquiocefálico, vai subir, então, pela artéria subclave, e ali, adjacente, então, à origem da vertebral, se pode fazer uma aquisição de imagem seletiva para ter certeza, então, da origem da vertebral. Academicamente, só para lembrar, todas essas aulas a gente pegou aqui desse livro aqui, que é bem básico em relação à anatomia da circulação cerebral. Academicamente, aqui ele trouxe nesse livro uma outra aquisição, uma outra projeção do arco aórtico, que não o oblíquo anterior esquerdo normal, habitual. Ele fez aqui é antero-posterior. Vocês vejam que daí o arco ele se torna um pouquinho mais afunilado, né? Porque tá vendo um pouquinho superposto. Mas nesse caso favoreceu a visualização aqui da origem dessa artéria vertebral e que ficou tranquilo que não tem nenhuma placa, nenhuma estenose, nada significativo. Aqui, nessa projeção, a vertebral esquerda, a origem dela ficou também difícil de visualizar, mas já tinha mais ou menos visualizado aqui que não tinha nenhuma estenose significativa. Claro que essa vertebral, ela não é a dominante, né? Então, mesmo que houvesse alguma alteração, dificilmente teria alguma indicação para intervenção cirúrgica. Então, vamos lá. O que a gente falou até agora dessas vertebrais, foi aqui em relação à origem na artéria subclave. A gente falou do segmento V1, mesmo sem eu ter dito, mas a vertebral, a exemplo dos grandes vasos intracranianos, como a gente já conversou nas outras aulas, também tem essa classificação de 4 segmentos. Então, são V1, V2, V3 e V4. Assim como tinha da cerebral anterior, A1, A2, A3 e A4, às vezes até A5, da média M1, M2, M3 e M4, da posterior P1, P2, P3, P4, da carótida interna tinha a classificação de Boutillier até C7. Então, a gente está falando dos 4 segmentos. Esse aqui é o segmento V1, que na prática clínica, o que interessa é basicamente o que eu falei agora. São as placas ateromatosas com estenose significativa, que tem indicação de angioplastia com stent, por exemplo, em condições de AVC isquêmico, tá? Basicamente é essa a importância, digamos assim. Porque ramo mesmo importante desse segmento V1 não existe, tá? O segmento V2 aqui,
esse segmento, ele se encontra dentro dos forames dos processos transversos das vértebras cervicais. Então, o segmento V1, ele pode ser chamado de extraósseo. O segmento V2, ele pode ser chamado de segmento foraminal. Ele penetra, então, no forame transverso de C6, apesar de C7 também ter processo transverso, ele não entra no processo transverso de C7, até porque o processo de transverso de C7 ele é rudimentar, então eu acredito que se há uma evolução da história natural, esse forame até vai evoluir, vai desaparecer. Mas, enfim, ele entra, então, em C6, ele segue nessa direção reta aqui, direção ascendente, então, pelos processos transversos de C5, 4 e 3. Aqui, nenhuma dificuldade, tá? No processo transverso de C2 e de C1 também, nesses dois, vocês já podem ver, apesar disso aqui ser um diagrama e em perfil apenas, já dá para ter uma ideia, mais ou menos, de que isso aqui sofre algumas curvas, tá? Que eu vou mostrar mais adiante. Então, ele faz essas curvas para poder penetrar dentro desses forames, dos processos transversos C2 e C1. Ele sai aqui do forame de C1, faz essa curva atrás, porque ele está fazendo a curva atrás da articulação atlanto-occipital, na verdade. E daí sim ele volta nessa direção anterior aqui, em direção ao crânio. Esse segmento aqui, então, desde a emergência do forame processo de C1 até a entrada no forame magno e entrada na dura, ele é o segmento V3 ou segmento extravertebral. A partir do momento que ele entra, então, no forame magno, ele é o segmento V4 ou intracraniano ou intradural, e ele termina justamente quando uma vertebral encontra com a outra do outro lado e formam a basilar. Então, eu falei do segmento V1, a importância clínica, digamos assim, mais significativa são as placas ateromatosas na condição do AVC isquêmico. V2, ele é importante nos traumas raquimedulares, principalmente nas fraturas aqui de coluna cervical, porque ele está intimamente relacionado aqui na parte óssea da coluna. E o segmento V3, por ser totalmente livre, não tem um arcabouço ósseo aqui, digamos que ele seja mais vulnerável a traumas por mecanismo rotacional ou mesmo chicote. Então, esse segmento ele é mais suscetível a dissecções, e não só traumáticas, como espontâneas também. O que eu posso falar mais disso? Acho que é isso. Então, o objetivo final da aula é a gente saber toda essa anatomia angiográfica com os seus ramos, não só aqui de toda a vertebral, mas também de todos os ramos aqui da circulação posterior. Então, essa curvinha que eu tinha já adiantado para vocês, ela é bem significativa do ponto de vista angiográfico, a gente precisa ver com mais detalhes. É essa curvinha aqui, ó, que faz esse achado angiográfico típico das vertebrais, que é esse L, digamos aqui, L, um L normal com um L invertido ou um semi-quadrado de cada lado. Isso aqui é bem típico. E por que ele forma isso aqui? Porque as vertebrais, uma de cada lado, estão vindo dentro dos forames, dos processos transversos retinho, normal. Quando sai aqui do axis, né, do C2, ele precisa fazer essa curva aqui mais lateral, porque os processos de C1, ou Atlas aqui, o diâmetro lateral é muito maior do que os outros. Então, ele se força aqui a poder fazer essa curva para poder penetrar nesse forame aqui. E uma vez que penetrou e saiu, né, emergiu desse forame, aí eles vão novamente se forçar a se unir na linha média aqui, inclusive fazendo um sulco aqui no arco posterior de C1, que é o sulco da artéria vertebral. A gente está vendo isso, então,
que é apenas um diagrama, mas depois a gente aplica, então, na imagem angiográfica, que é essa aqui. Então, aqui, para falar, então, qual que é a importância dos ramos, né? V1 eu já falei que não emite, se emitir algum raminho, é algum raminho muscular profundo que não tem grande importância. V2 é a mesma coisa. V2, assim, até para poder decorar isso, todos os ramos da artéria vertebral, em todos os segmentos, é só lembrar, assim, eles se formam, eles aparecem em parzinho. E não é um de cada lado. É um parzinho de cada vertebral. Por exemplo, no segmento V2, a gente tem o par dos ramos cervicais. Então, são os medulares e os musculares, par MM, tá? V2 só serve para isso, basicamente. Não que esses vasos sejam insignificantes, longe disso. Ainda mais esses medulares aqui, que a gente sabe que uma lesãozinha pequena em qualquer coisa da medula é catastrófico, né? Ainda mais em região cervical. Mas eu estou dizendo assim, em termos de artérias grandes, de grandes vasos, e que esses aqui não tem nem nome, né? Eles são genericamente só chamados de ramos musculares e ramos medulares. A título de laudo, ou até mesmo para poder planejar algum procedimento intervencionista, a gente pode até nomeá-los segundo o nível vertebral, o nível intervertebral. Mas, genericamente, eles são só ramos musculares e ramos medulares. Esses são os parzinhos, digamos, de V2. E o que esses raminhos, quando eu falei de procedimento intervencionista, eles podem ter alguma implicância clínica? Eles podem ajudar na nutrição de, por exemplo, tumores de pescoço, tumor medular, podem também irrigar fístulas arteriovenosas, malformações arteriovenosas. Então, a gente nomeia isso, qual é o nível, só para poder saber e se planejar, né? Mas, genericamente, eles são só o nome do grupo mesmo, dos ramos. Aqui seria, então, a saída, quer dizer, a entrada no forame do processo transverso de C2 e aqui a sua saída. Tudo isso aqui é o forame. Aqui esse semi-quadrado aqui, que se força, então, para poder passar aqui, que seria mais ou menos o forame de C1, tá? E aqui ele faz aquela curva toda posterior para poder passar na articulação atlanto-occipital e penetrar aqui onde seria o forame magno. Até tem uma curvinha aqui de onde ele está entrando na parte intradural. Acho que dos ramos é isso. Falando de ramos, assim, então, falei de V2, só tem esse parzinho aqui, digamos, mas já começa a ter, aparece já o segundo parzinho, que é das artérias meníngeas. Então, se tem a meníngia anterior e posterior, esse é o parzinho. A meníngia anterior, ela é uma que sai ainda aqui do final de V2, em geral, tá? E essa meningeia anterior aqui, ela é tão, digamos, tão insignificante, assim como as outras, que são pequenininhas também, que angiograficamente ela quase nem é vista na prática. Assim. E não quer dizer que ela não existe, ela até existe. Mas ela é muito pequenininha e acaba não sendo visualizada na maioria das vezes. Porque é uma arterinha que sai daqui, do final de V2, e ela vai irrigar meninge, né, meninge anterior. Então, ela vai irrigar só a parte da dura mater aqui do forame magno. Quer dizer, ela só existe daqui até aqui. É uma arterinha boba, pequena, que talvez só vai aparecer bem assim quando ela está hipertrofiada por alguma condição patológica. Então, aqui a gente está vendo em perfil. Vejam que esse semi-quadrado aqui, se olhar no antero-posterior, parece um plano só, né? A gente parece que está vendo só retinho aqui. Mas essa curvinha aqui, principalmente essa, no perfil a gente consegue ver o quanto ela faz realmente uma circunvolução posterior aqui. Então, aqui é a imagem mais clássica, digamos assim, do circuito vértebro-basilar, que dá para ver a maior parte
dos ramos, tanto de vertebrais quanto de basilar. Aqui, bem pequenininho, muito pequenininho mesmo, é até difícil de eu ver, imagino vocês, dos ramos medulares aqui que vão para a parte anterior. E eles não irrigam só a medula espinhal, mas também o envoltório da toda a coluna, como o corpo vertebral, dura mater envolvida e tudo. Claro que não são as únicas, elas compõem, junto com as radiculares, um circuito da anatomia vertebral, anatomia da circulação vertebral, que é bem, bem complexa. Aqui, então, as medulares para frente e as musculares aqui para trás, que são aqueles ramos que contribuem para a musculatura profunda cervical, mas também não são únicos. Juntamente com ramos musculares do tronco tírio-cervical, por exemplo, existe uma superposição aí de vários ramos. Aqui a gente veria, então, o forame do processo transverso de C2, e ali onde teria o forame transverso de C1, quer dizer, o segmento V3 é esse daqui, né? E aqui estaria o forame magro. Deixa eu ver o que mais. É isso. Então, se eu falei da meningeia anterior, que era aquela que não tem muita importância, até para lembrar, é ramo de V2, que é um segmento que não leva grandes artérias, assim, não dá origem a grandes artérias. Se tem a anterior, existe a posterior também. A meningeia posterior é essa daqui, que essa sim é bem mais significativa, bem mais importante do ponto de vista clínico e angiográfico. E ele ele é ramo do segmento V3. Em geral, vocês vejam que assim, mesmo da meningeia anterior, da meningeia posterior, eu estou falando que em geral saem desses segmentos, mas não necessariamente, tá? A partir daqui do circuito vértebro-basilar para cima, quanto mais assim, mais variações anatômicas em relação à origem dos vasos a gente vai encontrar. Então, pode ter meningeia posterior que nasce do segmento V2? Pode. Que nasce do segmento V4? Pode. Que nasce da paica, por exemplo? Pode. Mas essas são variações anatômicas com um nível de frequência um pouquinho menor. E o clássico, a gente fala que é a saída, então, da meningeia posterior aqui para trás, que vai irrigar, então, a foice do cerebelo aqui, a parte medial da dura mater do osso occipital, quer dizer, a parte meníngea da fossa posterior, tá? E ela teria uma contribuição clínica, assim, em condições, por exemplo, de tumores nessa localização, mas principalmente de fístulas arteriovenosas durais, em que as fístulas elas são geralmente localizadas nessa região justamente porque a maior frequência é de drenagem para os seios transverso e sigmoide que estão aqui nessa região. Então, a meningeia posterior geralmente é um dos ramos hipertrofiados que contribui, então, para esse tipo de doença. Meningeia posterior, assim como tumores, meningioma, enfim. Então, outro ramo que a gente vai ver, a gente viu, então, parzinho da cervical, medular e muscular. Parzinho da meningeia anterior, meningeia posterior. Aí a gente vai ver o último parzinho, que é das espinhais, que são as espinhais anteriores e posteriores. As espinhais, elas nascem, tanto as anteriores quanto as posteriores, elas nascem já de V4, em geral, né? E, em geral, ali bem próximo já à junção vértebro-basilar. Essa junção vértebro-basilar, então, as duas vertebrais aqui vão se unir mais ou menos no nível do sulco bulbo-contínuo. Então, na transição do bulbo com a ponte. E um pouquinho antes, então, dessa formação da basilar, emite, então, as espinhais. Aqui estão ilustradas as espinhais anteriores, uma de cada lado, que, em geral, elas se unem e acabam formando uma espinhal anterior só, e que vai, obviamente, como o nome diz, vai irrigar essa parte anterior da medula pelo sulco mediano aqui da medula.
As espinhais posteriores, elas não estão ilustradas aqui, mas elas também saem desse nível, mais ou menos. E elas vão daí irrigar uma de cada lado, a parte posterior da medula. E elas, daí sim, elas vão isoladamente, mas até a cauda equina. Até lá embaixo elas acabam existindo. De espinhais, é até relativamente difícil de identificá-las assim em angiografias, porque elas realmente são bem fininhas também. Aqui, o que vale dizer também é que muitos dos ramos, os mais importantes do ponto de vista de morbimortalidade, digamos assim, são vasos que não são angiograficamente tão chamativos. Por exemplo, na artéria basilar aqui, dos ramos mais eloquentes, digamos assim, são as artérias pontinas, que são essas pequenininhas perfurantes, muito, muito pequenas, e que vão irrigar aqui a ponte. E elas são realmente tão pequenas que angiograficamente é difícil de visualizar. Bem como as artérias espinhais aqui, aqui está mostrada a espinhal anterior, que emite daí inúmeros perfurantes aqui para a medula. Não só para a medula, também no início ainda para o bulbo, oliva, pirâmide, enfim. Então, a gente vai se ater mais angiograficamente, óbvio, aos vasos que são maiores, mais chamativos, digamos assim, mas os pequenos, talvez os pequenos sejam até mais importantes, né? Então, essas aqui são as espinhais. Eu já falei, então, medulares, musculares, meningeia anterior, posterior, espinhais anteriores e as espinhais posteriores. Aí a gente vai chegar, então, na famosa paica, que é o ramo mais importante da artéria vertebral e que essa daí não é em parzinho, é uma só de cada lado e pronto. A paica, então, é essa aqui, tá? Que ela vai ter a ver, então, com a porção inferior aqui do cerebelo e com as tonsilas cerebelares e o vermes, que são estruturas medianas, né, do cerebelo. Então, digamos assim, vamos imaginar que a gente está com um catéter aqui na artéria vertebral do lado direito, faz uma injeção de contraste. A injeção de contraste, ela vai desenhar toda a circulação posterior e na fase parenquimatosa, se ela conseguiu, por força, que passar retrogradamente para vertebral contralateral e ela conseguiu encher a paica, portanto, desse lado, a fase parenquimatosa vai estar completa do cerebelo. Agora, se por acaso o catéter está aqui, foi injetado, e essa vertebral aqui, a contralateral, ela é dominante, e o fluxo do sangue aqui, dessa dominância, é tão mais forte que a própria injeção manual do contraste, esse contraste ele vai ser lavado, que a gente chama, ele é lavado pelo sangue aqui, que vem com mais força, e ele acaba não conseguindo desenhar esse segmento V4 aqui, da vertebral contralateral, e, portanto, não consegue desenhar a paica desse lado. Então, na fase parenquimatosa do cerebelo, o que a gente vai ver? A gente vai ver todo o enchimento aqui do cerebelo, exceto esse terço inferior aqui, que não vai estar enchendo pela paica contralateral. Falando em paica, então, paica é a artéria cerebelosa posterior inferior. Do cerebelo, a gente sabe, então, que existem 3 artérias principais. A cerebelosa superior, que é essa aqui. A cerebelosa anteroinferior, que é essa aqui, que foi cortada. E essas duas de cima, elas são ramos da basilar. A única que é a posterior-inferior é a paica, é segmento da vertebral. É ramo da vertebral, aliás. E a paica, como uma boa e importante artéria intracraniana, ela também é dividida em 4 segmentos. Esses 4 segmentos, na verdade, eles não são em letrinha e númerozinho, mas eles têm nome. Mas são nomes fáceis de se lembrar. Então, assim, aqui a paica, ela está envolvida principalmente nessa região do bulbo lateral aqui.
tanto que a sua oclusão pode fazer a síndrome de Wallenberg. Então, imaginar que aqui tem a oliva na parte anterior do bulbo e os segmentos da paica fazem justamente esse contorno em volta do bulbo. Então, o primeiro segmento, que é só esse iniciozinho aqui, é o segmento bulbar anterior. Esses 3 primeiros segmentos vão ser segmentos bulbares. Então, o primeiro é bulbar anterior, o segundo é bulbar lateral, que ele está abraçando lateralmente o bulbo, e o terceiro é o segmento bulbar posterior, já está na parte de trás do bulbo. Esse terceiro segmento, além de ser chamado segmento bulbar posterior, ele também pode ser chamado de tonsilo bulbar. E o segmento 4, aqui, último, é o segmento amidaliano, que ele já está envolvido com essa estrutura aqui da amígdala. Obviamente, para a gente poder visualizar essa amígdala, a gente teve um diagrama que o cerebelo foi cortado ao meio. Então, por isso que a gente está conseguindo ver essas estruturas aqui internas, tá? Então, o primeiro segmento aqui, bulbar anterior, ele está na fissura bulbar. O segundo segmento, que é o bulbar lateral, ele está na fissura cerebelo-bulbar. E aqui o terceiro segmento já vai ao encontro do véu medular superior. E o quarto e último aqui, ele já emite os ramos hemisféricos aqui da amígdala e ramos hemisféricos também do cerebelo. Talvez mais importante do que os próprios segmentos da paica, com seus nomes, sejam simplesmente, do ponto de vista angiográfico, reconhecer essas duas alças. Essa primeira alça aqui, caudal, e essa segunda alça aqui, que é craniana. Então, essa primeira alça é a transição do segundo para o terceiro segmento, e a última aqui é do terceiro para o quarto segmento. Essa alça caudal aqui, às vezes ela é tão caudal, ela realmente vem tão para baixo que ela pode, inclusive, passar para a parte extracraniana, quer dizer, vai passar para baixo do forame magno. E isso não é uma indicação de um Chiari, por exemplo, uma herniação da tonsila cerebelar. Isso é normal, tá? Assim como eu falei, grande parte dos vasos aqui para cima, eles começam a ter origens frequentes, mas muitas variações anatômicas também. Então, o que acontece é que essa paica que está aqui, que geralmente é de origem do segmento V4, intracraniano da artéria vertebral, por vezes ele já tem origem extracraniana no segmento V3. Então, vocês imaginem isso como uma repercussão clínica, né, que é raro, claro, é muito menos frequente do que o habitual, mas a gente tem que colocar isso em mente, que é uma possibilidade, quando vai fazer uma intervenção da junção crânio-cervical, em que está fazendo uma dissecção anatômica da musculatura ali, não está nem pensando em poder existir uma paica até tão baixo, e de repente uma paica que é bem pequenininha, você acha que é um ramo muscular, acaba coagulando ali e acaba tendo uma repercussão dramática clínica, né? Então isso é um dos grandes cuidados que a gente tem que ter. Então a paica, angiograficamente, é isso, uma alça caudal e uma alça craniana, que a gente pode ver aqui na angiografia. Então a gente vê os segmentos aqui, essa alça, todos os segmentos aqui, e os ramos terminais, então, são os ramos hemisféricos. A gente consegue ver aqui, então, essa é uma projeção em perfil, né, da vertebral esquerda, aqui no caso, e a gente já começa a ver alguns outros vasos que vão ser importantes. Aqui, ó, por exemplo, esse bem fininho, só para não dizer que eu não mostrei angiograficamente, esse é a espinhal anterior. Dá para ver que ela existe ali e ela está em direção aí na parte anterior da medula espinhal.
E essa aqui, para aproveitar também, a meningeia posterior, aquele ramo que é bem bonitinho, que corre aqui na parte de trás da dura mater da fossa posterior. Aqui, olha, como eu falei, aquela metáfora boba, mas que tem sentido, né? Embriologicamente, às vezes, uma artéria vertebral se desenvolve mais do que a outra. É igual gestação gemelar, que um gêmeo come mais do que a outra. Então, nesse caso, essa artéria vertebral aqui, que por sinal está aparecendo a espinhal posterior aqui também, só para dizer que eu não mostrei, e a espinhal anterior também, ela termina em paica. Ela nem chegou a formar o segmento V4 distal ali para poder se unir com a outra vertebral e formar a basilar. Quer dizer, a basilar, todo o circuito aqui posterior, ele é nutrido basicamente pela outra vertebral, que provavelmente é dominante, né? Com certeza é dominante, e que ela sozinha formou a basilar. Essa vertebral, ela termina em paica. Tanto que, assim, é a nutrição dela que formou toda a alça caudal e craniana da paica. Aqui, então, só para mostrar também, o que pode ter, sim, tanto essas alças da paica, quanto a própria origem do vaso ser abaixo do forame magno, e isso tem que ser levado em conta nas cirurgias, então, cervicais altas, né? Vejam aqui, essa é uma aquisição de vertebral esquerda. Quando a gente fala de vertebral em perfil, tem que se ater muito que, obviamente, no perfil vão se somar todos os vasos de um lado e de outro. Então, a gente está vendo aqui uma basilar, obviamente, só tem uma, duas aicas aqui, mas a gente não sabe necessariamente, olhando só o perfil, se é a aica direita ou esquerda. E aqui, qual que é a cerebelosa superior, direita ou esquerda? Qual que é a cerebral posterior, direita ou esquerda, né? Então, a gente tem que ver, por isso que a gente tem que aplicar muito bem a imagem anatômica em todas as projeções possíveis. A antero-posterior e perfil são as mais básicas, mas a depender da patologia, a gente tem que fazer outras projeções para poder ter certeza de uma imagem, né? Então, aqui, ó, vejam, essa paica aqui, olha onde ela nasce. Olha onde que ela nasceu aqui em V3, super baixa, né? Aqui que estaria o forame magno. E aqui a gente consegue ver uma paica, que é mais calibrosa, inclusive, nascendo do segmento V3, e daí sim fazendo a curva lá para cima, intradural, e ao mesmo tempo que a gente está vendo a outra paica, agora no perfil não sei dizer se é a direita ou esquerda, que daí sim tem uma origem habitual, digamos assim. Esse aqui é a alça, novamente, uma alça bem caudal da paica. Aqui eu acho que não tem mais nada de importante. E a meningeia posterior aparecendo. Então, o outro vaso que a gente vai ver com grande importância aqui, chega de vertebral e seus ramos, né? Já esgotou a parte da paica, que era realmente a mais importante das artérias vertebrais. A gente vai para a aica, então, que é já da basilar. A aica, artéria cerebelosa antero-inferior, é esse vaso aqui longo. Na verdade, assim, aqui cabe mais um parênteses. É muito comum essas variações anatômicas em relação à origem desses vasos, de haver um tronco comum de aica-paica, por exemplo, de um lado, de uma cerebelosa superior, por exemplo, essa que está duplicada, e uma é única só. Então, pode acontecer várias coisas. Pode acontecer, por exemplo, uma aica, só um tronco único, né, no lado esquerdo nascer, e na verdade daí ela emite a aica do lado direito, que faz essa curva e vai para o lado direito. Então aqui a gente está vendo a aica-paica, um tronco único aqui, do lado direito, tá? As vertebrais, né? Vamos rever bem direitinho aqui, ambas as vertebrais, segmento V4 aqui, basilar. A basilar no final ela vai se terminar nas duas cerebrais posteriores.
Imediatamente abaixo delas, em paralelo, as duas cerebelosas superiores, essa esquerda, no caso, está duplicada, uma variação anatômica normal. E aqui a aica. Então, no lado esquerdo tem uma aica paica também, que inclusive faz uma alça bem distal aqui, mas ela emite também um tronco que vai só para o hemisfério cerebelar. Aqui a gente vê o que mais que é importante. Então, as cerebrais posteriores, aqui como eu já tinha falado lá na última aula, se bifurcando em parieto occipital e calcarina. E as cerebelosas superiores também, a exemplo da aica, da paica, também vão emitir no final ramos hemisféricos e ramos principalmente vermianos aqui, que vão para a linha média, e vão ser chamados os ramos vermianos superiores, já que vem da artéria cerebelosa superior, e que vão fazer uma anastomose com os ramos vermianos inferiores, que em geral podem vir da paica, mas também podem vir da aica. A aica é esse vaso aqui, ó, que ele tem, digamos, as duas, né? A envergadura das duas, digamos, é a maior de todas, porque essas aicas aqui, elas vão em direção ao ângulo ponto cerebelar, elas vão até lá, e elas, em geral, elas emitem uma artéria que se chama artéria labiríntica, que faz uma voltinha lá dentro do conduto auditivo interno, que é essa voltinha aqui que está sendo mostrada. Eu falo em geral, porque a artéria labiríntica, ela também pode vir da paica, ela pode vir até da basilar direto, ela pode vir da cerebelosa superior, mas claro que tudo isso vai sendo em frequências menores. O mais clássico é cada aica aqui acabar emitindo essa artéria labiríntica, que forma em 2/3 dos casos essa alça dentro do conduto auditivo interno. E por isso é um ponto de referência angiográfico, digamos assim. Então, vocês vejam que aquele conflito neurovascular, como acontece no nervo trigêmeo, bem comum, aqui com o oitavo nervo, né? A gente está falando aqui de conduta auditiva interna. Quando aparece paciente com nistagmo, zumbido, sintomas assim do tipo labirintite-like, né? Muitas das vezes acabam fazendo angiorressonância ou até outros exames, mas em geral angiorressonância, e daí o radiologista lauda lá como um conflito neurovascular pela presença de uma alça da artéria labiríntica em volta do oitavo nervo. Aí a gente encaminha para o neurocirurgião. O que fazer, né? A gente sabe que na grande maioria das vezes isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem repercussão clínica, isso é um achado totalmente fisiológico, mas existem vários testes provocativos para poder se ter certeza, e alguns sim vão ter esse conflito neurovascular e vão acabar tendo a indicação cirúrgica, mas é bem mais raro. Então a gente está falando aqui das aicas, vejam aqui, a aica paica aqui também, no lado esquerdo, e vejam que esse segmento V4 aqui, da artéria vertebral esquerda, ele é bem hipoplásico, né? Então, com certeza, essa vertebral é a vertebral dominante. Outra coisa que a gente vê aqui, que chama atenção, é que esse segmento P1 aqui, da artéria cerebral posterior, só relembrando da última aula, a artéria cerebral posterior, ela tem 4 segmentos. O P1 é desde a origem dela na basilar até encontrar com a comunicante posterior, que vai justamente comunicar com o sistema carotídeo, né? Aí tem o segmento P2, que pode ser P2A e P2P, respectivamente nas cisternas crural e ambiens, em volta aqui do mesencéfalo, e o segmento P4 daí já é em direção cortical occipital aqui. Vocês vejam que o segmento P1 aqui, à direita, ele é bem menorzinho, bem menos calibroso, né? Hipoplásico, que a gente chama. Então, isso pode ter uma repercussão, quer dizer, um significado de ser um paciente que tem uma artéria comunicante posterior de padrão fetal. O que quer dizer isso? Que eu já tinha falado na outra aula.
embriologicamente, o circuito vértebro-basilar, ele tem 5 conexões arteriais com o circuito carotídeo. E ao longo, né, das semanas de gestação, esse feto ele vai perdendo essas comunicações, elas vão involuindo, que são artéria trigeminal, ótica, proatlantal e hipoglosso. Essas 4, o normal, digamos assim, é todas elas involuírem e desaparecerem quando o bebê já nasce. E uma só que acaba persistindo, que acaba existindo na vida adulta normal, que é a artéria comunicante posterior, que faz essa conexão dos 2 circuitos, das 2 circulações anterior e posterior. Às vezes, permanece o padrão fetal de que a artéria comunicante posterior ela é extremamente calibrosa, como se o bebê tivesse nascido e não deu tempo da comunicante posterior ela evoluir pelo padrão adulto normal, digamos assim. Então, a comunicante posterior ela é tão calibrosa que o sangue que vem dela, que é proveniente da artéria carótida interna, ele é responsável por encher toda a circulação posterior. E é por isso que daí, quando tem essa comunicante posterior de padrão fetal associada a um P1 hipoplásico, quer dizer que essa condição é uma artéria cerebral posterior de padrão fetal, que ela é enchida praticamente às custas da circulação carotídea anterior. Mas isso é só um remember, assim, da outra aula que eu tinha falado, né? A gente parou aqui na AICA ainda. A AICA também, então, além da artéria labiríntica, de importante... Não, posso só aproveitar o momento? Então, assim, Sim. eu preciso, para mim falar certeza que é padrão fetal, eu preciso ter uma vertebral ipsilateral e uma carótida ipsilateral. Na angiografia, o vaso, vamos supor, se eu estou pensando... vamos supor, eu estou pensando se o padrão fetal é à direita. Então, eu preciso ter uma vertebral, uma angiografia da vertebral direita, para ver se P1 é hipoplásica, e uma carótida direita para ver se está enchendo a parte posterior? Não, veja que a artéria vertebral, nessa questão, não tem nada a ver, né? O que importa, assim, se você tiver um catéter na artéria vertebral direita ou esquerda, e se as duas são boas, digamos assim, não tem nenhuma estenose, nenhuma hipoplasia, nada, a injeção de contraste em qualquer uma delas vai dar o mesmo resultado lá em cima, né? Tá. Você concorda? Tá. Então, assim, se é vertebral direita ou esquerda, não interessa. Tá. Mas então eu só preciso ver uma de posterior e uma da anterior. Basicamente, sim, falando bem simples para acertar na prova, você precisa ver uma angiografia da carótida interna em perfil e uma dessa vértebro-basilar em AP. Tá. No perfil da carótida interna, se a comunicante posterior for de padrão fetal, ela vai ser tão calibrosa que vai encher lá a carótida, esqueça essa imagem aqui, tá? Vai encher aqui a carótida lá, tal, sifão carotídeo, e a bifurcação em cerebral anterior e média vai dar uma posterior que tem praticamente o mesmo calibre da média. Ela realmente é bem calibrosa. E nessa mesma aquisição da carótida, já vai conseguir ver os ramos lá da cerebral posterior. Que são parieto occipital e calcarina, basicamente. Você já vai ver assim, o hemisfério inteiro já vai estar cheio só pela carótida. Aí você já suspeita, poxa, comunicante posterior calibrosérrima, né? Encheu super bem. Eu só preciso ter certeza para poder dizer oficialmente que é a cerebral posterior de padrão fetal. Se fizer uma aquisição da circulação posterior, seja vertebral direita ou esquerda, e o P1 dessa ipsilateral, ela é hipoplásica. Perfeito. Obrigado. Porque às vezes você vê numa carótida interna que tem uma comunicante posterior super calibrosa, que enche a circulação posterior super bem. Você fala assim, já é de padrão fetal, com certeza. Mas daí você faz a aquisição aqui da vértebro basilar e enche tão bem quanto. Entendi. Sabe, tão bem quanto. Então, assim, quer dizer, ela é boa porque ela é boa mesmo, ela vai encher por qualquer lado.
entendeu? Então, ela oficialmente não é padrão fetal. Boa. Nesse caso, é oficialmente porque o P1 é hipoplásico. Obrigado. Tá? Nada, imagina. Aí, as cerebelosas superiores. Então, só para concluir aqui da AICA, a gente está vendo aqui em perfil ambas as vertebrais, deu para ver direitinho. Aqui, então, já a basilar. Aqui ainda é paica, fazendo aquelas alças aqui. E aqui já são as aicas, que por sorte deu para ver as duas, a aica direita e a esquerda, né? Que seriam essas, uma para cada lado aqui. Mas que a gente está vendo aqui quase que geralmente é superposta, mas aqui deu a sorte de ver elas bem separadinhas. Não sei dizer pelo perfil qual que é a direita, qual que é a esquerda, né? Mas a gente consegue ver. E angiograficamente tem esse padrão aqui de uma letra M. Não sei se dá para ver bem direitinho, assim, mas na imaginação uma letra M aqui dá certo. Aí, o que a gente tem são as cerebelosas superiores, que já foram amplamente vistas anteriormente, né? São esses dois vasos aqui, que são em paralelo às duas cerebrais posteriores, e que acima, então, está o terceiro nervo. Elas vão dar a volta aqui em relação ao cerebelo, ao mesencéfalo também, e vão passar lateral ao quarto nervo. E as cerebelosas superiores, daí também vão emitir aqueles ramos hemisféricos, vermiano superior, enfim, esses aqui. Que às vezes acabam se superpondo inicialmente com os ramos iniciais das artérias cerebrais posteriores, porque elas são imediatamente ali localizadas, né? Então, o que a gente pode ver aqui, que essas flechas podem me ajudar. Aqui, ó, essa é uma aica que tem um comportamento de paica. Então, é uma aica paica aqui. Acabou trazendo todos esses ramos hemisféricos aqui para a porção inferior do cerebelo, inclusive dando ramos vermianos inferiores que vão se anastomosar com esses ramos vermianos superiores que são das cerebelosas superiores. Que num trajeto inicial, às vezes pode até acontecer desses ramos da cerebelosa superior passarem por cima até da cerebral posterior e acabar daí depois continuando o seu trajeto normal. Mas isso é uma variação, não é nenhuma alteração grave também. Estou terminando. Aqui é uma dolicoectasia. Na verdade, existem vários nomes. Quando essa artéria basilar aqui ela faz uma curva tão grande, assim, isso aqui em geral é em paciente idoso, né? O paciente idoso vai adquirindo as tortuosidades, as curvas dos vasos, e a basilar é uma delas. Então, a basilar ela vai fazendo essas curvas aqui, e também pode acabar pela curva e pela ectasia fazer uma megadólico basilar, que daí é já o aumento do diâmetro dessa basilar. A gente fala tanto da basilar que ela é extremamente importante, ela realmente sem ela incompatível com a vida praticamente, salvo raras exceções, mas ela é uma artéria fininha de 4 milímetros mais ou menos, a média, para vocês terem uma ideia, assim. Ela é tão fina quanto uma artéria radial. Então, vocês imaginem os ramos perfurantes aí que saem dela, os ramos perfurantes principalmente pontinos, pedunculares, daí depois os perfurantes aqui, principalmente os segmentos P1 aqui das artérias cerebrais posteriores, tálamo-geniculares, tálamo-perfurantes, elas são extremamente finas. Então, quando se fala assim em AVC isquêmico de fossa posterior, é muito, muito, muito mais frequente a gente verificar a doença microarterial, microangiopatia, puramente por arteriosclerose, por placa teromatosa, diabetes, tabagismo, hipertensão, etc., do que uma questão tromboembólica, de um trombograne. Claro que existe, óbvio, né? Mas, assim, a grande maior parte das condições, assim, numa investigação etiológica de AVC isquêmico da fossa posterior,
A arteriografia contribui muito menos, digamos assim, do ponto de vista de mudança de conduta e tal, do que se for um AVC isquêmico supratentorial, enfim, da circulação anterior. Então, aqui o que a gente pode ver? Além dessa ectasia aqui, dessa tortuosidade da artéria basilar, ela se torna megadólico basilar, esse título quando ela está acima já de 5 milímetros, 5 milímetros e meio, se eu não me engano. Isso agora eu não vou dar certeza, mas é uma coisa assim. E essas tortuosidades também puramente pela idade avançada do paciente, sem nenhuma placa teromatosa com estenose significativa aqui. As duas cerebelosas duplicadas, como eu falei, que é bem normal aparecer isso. Tá. E aqui, ó. Isso aqui é uma fenestração da artéria basilar. Então, isso não é uma duplicação, porque a gente não está vendo duas origens e dois vasos separados. A gente está vendo só um buraquinho aqui no mesmo vaso que tem a mesma origem e mesma direção habitual. Isso aqui claro que não é tão frequente assim, mas também não é tão raro, e justamente nesse terço distal aqui da artéria basilar, porque, na verdade, a artéria basilar, embriologicamente, ela é resultado da união das artérias neurais longitudinais pareadas. Então, elas vão se unindo, uma de cada lado, e elas começam a se unir de cima para baixo. Então, o último lugar que vai se unir, justamente, vai ser aqui onde já vai formar até dois vasos separados, né? Então, pode acontecer de sobrar uma fenestraçãozinha ali. Ela, por si só, sozinha, não tem nenhuma repercussão. Mas, como eu falei, na presença de fenestrações de qualquer outro vaso, lá cerebral média, carótida, enfim, tem uma chance aumentada de aparecer aneurisma, que pode ser um aneurisma tanto aqui da própria fenestração, como um aneurisma como esse do topo da artéria basilar. Tem tempo ainda só para apresentar um caso clínico? Sim, claro, Luana. Porque da parte, digamos, teórica, assim, apesar de que não houve nenhuma teoria, foi só imagem, eu já terminei. Mas eu fiz questão de separar um caso clínico aqui que eu achei interessante para ilustrar e fechar todo esse conhecimento. Foi um aneurisma que eu embolizei esses tempos aí. Então, assim, eu não vou falar o desfecho. Não vou falar nada, na verdade. Desculpa, a imagem tá meio ruim, mas eu quero que vocês contribuam. Até o Cassiano já tá com o áudio ligado, mas... Peraí, desculpa. Aqui. Não vou apresentar, vou deixar só assim. Então, o que vocês estão vendo aqui? A gente está vendo uma artéria vertebral direita, né? Alguma coisa aqui esquisita. Essa aica, beleza. Esse segmento, não sei o que é isso, se é uma paica, se é um... Né? Não vou falar para também não dizer já o resultado. Cerebelosas superiores, beleza. Cerebrais posteriores, beleza. Aqui talvez está um pouquinho fininho, será que é hipoplásico? Não sei, vamos lá. Aí aqui numa oblíqua, vendo um pouquinho melhor, essa condição aqui, oblíqua anterior esquerda, oblíqua anterior direita. A imagem da régua aqui é só para poder medir, fazer todas as medidas que a gente necessita para programar o tratamento. O perfil aqui, esse perfil com as paicas, enfim, paica. Beleza, né? O que vocês pensam a respeito disso? O que é? Qual é o diagnóstico, em primeiro lugar? Aneurisma fusiforme, hein? Boa, mas não é. Mas é uma boa chute, um chute. É que aí não enche aqui, né? Esquisito. Algum tumor que está diminuindo aí o fluxo?
Não tem uma ressonância? Não, e assim, esse caso vai precisar necessariamente de uma informação que eu ainda não dei. Necessariamente vai precisar dessa informação, mas não é a ressonância que é o que é o importante. Teve uma dissecção, teve uma síndrome de Wallenberg. Tá, só para adiantar. Isso aqui é uma fenestração da artéria basilar com um aneurisma dentro. Ok? É o raro do raro, mas é isso aí. Então, esse aneurisminha aqui de dentro da fenestração da artéria basilar. O que a gente viu aqui de... Mas qual que era eu achei que era alguma coisa clínica, não tinha nada clínico, assim. Não, ele é um aneurisma roto, mas assim, cá entre nós aqui a apresentação clínica não faz diferença nenhuma. Poderia explicar que é uma mulher jovem, que Você não tem é comorbidade súbito. nenhuma, que o Hunt Hess tal, Fischer tal, mas enfim, era um aneurisma roto, tá? A condição de uma HSA. De Pica? Não. Fenestração da artéria basilar. Da fenestração, aneurisma da fenestração, é isso? Da artéria basilar, exatamente. Ah, tá. Então, aqui a Pica, ela vem aqui por baixo, ela tá abaixo, a origem dela. E o que tem de importante aqui é que essa outra vertebral, pelo menos o segmento V4 dela, é totalmente hipoplásico, né? Já deu para ver. Que aqui é bem dominante. Então, no caso, ok, vamos planejar o tratamento, embolização, beleza. Primeiro lugar, qual é o acesso? Que a gente sempre tem que pensar qual é o acesso. Em se tratando de circulação posterior, em primeiro lugar, vai fazer pela vertebral direita ou esquerda? Grande parte das vezes não tem diferença nenhuma, porque as duas são praticamente iguais, então tanto faz ir por um lado ou por o outro, desde que você lá no fim vai acabar chegando no mesmo caminho, né? Falando de uma aneurisma de topo de basilar, por exemplo. A não ser que aqui tenha uma angulação um pouquinho pior em relação a um lado ou outro, aí você escolhe por um lado ou pelo outro. A segunda questão, em se tratando de vertebral, acesso pela artéria vertebral, a vertebral direita, que já é uma origem um pouquinho mais difícil, digamos assim. Ela nasce da subclávia que vem do tronco braquicefálico. Então, às vezes, tem tortuosidades para poder chegar até lá, principalmente em paciente mais idoso, que tem comorbidades e tal. Não foi o caso dessa paciente, era uma paciente jovem, então os vasos são bem lisos e retos, o acesso é bem fácil. Mas poderia se questionar, fazer pelo braço, né? Habitualmente a gente faz por punção da artéria femoral, comum, né? Mas às vezes, quando o objetivo do tratamento é fossa posterior, às vezes o acesso pelo braço, pela artéria braquial, é bem mais simples, porque é muito mais curto e você já está na subclávia lá em cima, né? Então poderia ser uma outra questão, mas enfim, isso não é relevante para o caso clínico. Então a gente planejou fazer a embolização, já que foi no mesmo tempo da arteriografia, que por acaso estava pela artéria femoral. A gente estava ali e já viu que essa vertebral era totalmente dominante em relação à esquerda, é o único acesso, então vamos fazer pela vertebral direita. Beleza. O que aconteceu? Olha como que é a vertebral esquerda. A vertebral esquerda praticamente termina em Pica, igual aquele outro exemplo. Ela tem até um raminho aqui de V4, mas ele contribui muito pouco, quase nada ali para a circulação posterior. A vertebral direita realmente é muito dominante. Olha como a injeção da artéria vertebral esquerda, ela praticamente serve só para fazer essa parte inferior aqui do cerebelo e enche muito pouquinho lá o resto. Até enche o aneurisma e tudo, porque a gente viu que existe um segmento V4, mas ele é muito pequeno. Não tem sentido entrar por aqui se você tem todo um caminho, né, pelo lado direito aqui, bem mais calibroso. Ok. Aí, isso que eu te falei, Cassiano, dessa imagem da carótida em perfil. Isso aqui é o dado mais relevante do quadro clínico dela, de toda a conduta do tratamento dela. Essa é uma injeção da carótida comum, no caso, comum porque eu estou vendo também ramos da carótida externa, maxilar interna, meningeia média, meningeia acessória, enfim, tá. Então, aqui a carótida
cervical, lácera, petrosa, né, cavernosa e tal, artéria oftalmica aqui, cerebral anterior, pericalose, caloso marginal, tudo isso que a gente já falou nas outras aulas. Aqui é a média. E essa aqui é a comunicante posterior. Olha como ela é praticamente igual às outras. E olha como através dessa comunicante posterior, que é uma coisinha pequena, né, mas ela já encheu toda a cerebral posterior. Ramo parieto-occipital e calcarino. Então, a gente já viu que essa aqui era um padrão fetal. Aquilo que se suspeitava, não deu para ver muito bem, assim, mas esse P1 aqui é hipoplásico, tá? Uhum. Então, essa aqui é uma comunicante posterior fetal. Perfeito. Ah, legal, obrigado. Aí, nada. Aí aqui, a gente já substituiu, então, o catéter diagnóstico pelo catéter guia. Ele está posicionado aqui no nível de V2, ali por C3, C4 mais ou menos. Esse catéter guia, por dentro dele a gente fez, já navegou através do roadmap, a gente navegou com o balão de remodeling para proteger o colo, principalmente se tratando de aneurisma roto. O objetivo era posicionar, então, o balão na boca, digamos assim, do aneurisma, para proteger a colocação das molas lá dentro, para que nenhuma mola migrasse para a luz do vaso, e também porque se houvesse qualquer ruptura acidental intraoperatória, o balão insuflado ele já contém o sangramento. Então, a gente, em aneurisma roto, sempre usa o balão de remodeling. Então, esse balão aqui, ele vem com uma microguia dentro, que é essa aqui que fez toda a voltinha e desenhou aqui a vertebral. E aqui são as duas marquinhas radiopacas, efetivamente esse é o balão, quando for insuflado vai ser essa região aqui que vai ser insuflada. E a gente posicionou perfeito, sem nenhuma intercorrência, até então, ali próximo ao aneurisma. Quando a gente foi fazer o controle, o que apareceu? O que é isso aqui? O que aconteceu? Trombosou. Trombosou Desastre, tudo? né? Desastre. Porque assim, fechou a vertebral, V2 aqui, não enche mais nada. E a outra vertebral não serve para nada, porque era hipoplásica. Então, a circulação posterior dela morreu, né? Isso é incompatível com a vida, ela vai morrer. Certo? Faz trombolítico intraarterial, desinsufla o balão. O balão está desinsuflado. Ele nem chegou a ser insuflado. Ah, faz um trombolítico intraarterial. Se trombosou? Puxa, não, é aquele de puxar lá, né? Aquele trombectomia. Não tem aquele negocinho lá do aspiradorzinho? Tem. Não dá pra fazer? Você está falando do penumbra, que é o método de aspiração do trombo. Não dá pra fazer? Ou passar o stent retriever, que é a trombectomia mecânica por stent. Não dá? Não é o caso. Ajuda então, os universitários. Alguém para ajudar, exceto os meus residentes que já devem saber desse caso. Então, aqui, a primeira coisa que eu pensei foi que, sem querer, eu dissequei aqui. Então, às vezes, disseca e oclui. Faz uma dupla luz ali e simplesmente oclui. Mas daí eu pensei, se tivesse sido dissecção pela passagem do balão, da microguia do balão, enfim, qualquer coisa assim, geralmente nesse controle aqui, claro que esse aqui é uma imagem estática, né? Mas ali, dinamicamente, a gente viu que não ficou nenhuma retenção de contraste aqui que pudesse falar a favor de uma dupla luz, por exemplo. Não tinha retenção de contraste. E aí? Mas a questão é, independente do que houve aí, nesse momento, se não fizer nada e se ficar assim, a paciente está morta? Já dá para considerar que game over? Ela tem o padrão fetal, né? Vai ajudar. Perfeito.
Perfeito. Então, é o padrão fetal lá da comunicante posterior que encheria, então, a basilar via retrógrada e que daí faria esse favor, digamos, de encher a circulação posterior, né? Então, era uma paciente de, se eu não me engano, 28 anos. Na hora eu fiquei bem preocupada, mas eu tinha mais tranquilidade em saber que era comunicante posterior. Aí o que a gente fez? Várias aquisições e realmente, ó, só dá para ver inclusive o blush aqui dos corpos vertebrais aqui, ó. Porque quando tem algo que está obstruindo o fluxo aqui, digamos que a pressão ela se distribui para outros lugares que habitualmente não teria tanto contraste, né? Então, isso aqui acabou desenhando porque realmente tem alguma coisa atrapalhando a passagem. Tá, adiantando as coisas. Como não tinha dissecção, mas eu não tinha retenção de contraste, mas eu não tinha certeza que não tinha ocorrido uma dissecção, que era a minha principal hipótese. Então, a gente terminou o procedimento, acordou ela, mandamos para a UTI e ficou com anticoagulação. Anticoagulação full, mesmo com HSA. Porque eu achava que tinha dissecado isso aqui. E a questão era assim, tudo bem, tem uma comunicante posterior de padrão fetal que está enchendo, graças a Deus, né? Só por isso que ela não morreu. A circulação posterior lá na parte de cima. Mas e daí? Até onde que ela vai encher? Porque aqui a parte distal existia... Aqui não, né? Aqui tinha o aneurisma. Esse aneurisma, ele vai continuar se enchendo ou não? Porque se não encher mais nada e a paciente ficar com isso para sempre, mas com uma circulação posterior aqui boa, às custas de uma comunicante posterior fetal, que está enchendo, digamos, até o terço, até a metade da basilar, digamos assim. Ela não fica com nenhuma sequela, ela está com o aneurisma curado, né? A cura não foi dessa maneira que foi programada, mas de qualquer maneira o aneurisma não estaria nunca mais enchendo, e a gente consideraria exclusão do aneurisma da circulação por oclusão do vaso portador. Seria uma possibilidade. Mas a gente teria que fazer uma arteriografia nova de controle para ver se primeiro isso aqui recanalizou, enfim, o que aconteceu. Então, foi o que a gente fez. Essa vertebral aqui, realmente, ela não contribui para nada. Esse foi o controle logo após essa oclusão aqui. Ela não enche quase nada mesmo, mas continuava enchendo a aneurisminha aqui. Essa foi alguns dias depois, se não me engano, se foram 5 ou 6 dias, e a paciente, no mesmo dia que aconteceu toda aquela complicação, digamos assim, ela acordou super bem, zero queixo, assim, perfeita, neurológico normal. Aí a gente repetiu essa arteriografia, estava lá a vertebral linda e maravilhosa, sem nenhuma oclusão, sem nada de dissecção, nem sinal disso. O que foi provavelmente então? Qual que é o diagnóstico? O que aconteceu naquele dia? Não foi trombose, então? Então, como é que um trombo do nada vai desaparecer? Vasoespasmo. Sim! Quem falou? Diego. Ah, Dieguito. É meu R5. Eu acho que ele sabia desse caso. Será que não sabia, Diego? Não. Não? Tá bom, então parabéns. Então, foi só vasoespasmo, gente. Só vasoespasmo mesmo que acontece, mesmo quando a gente tem o maior cuidado do mundo, mesmo que na hora a gente nem tenha percebido que teve alguma complicação, mas assim, como eu falei, essas curvaturas aqui do segmento V2 para V3, elas são bem críticas durante a passagem de catéter, guia hidrofílico, microcatéter, microguia, balão e stent, o que você quiser imaginar. Essas curvaturas aqui, elas geralmente elas passam os dispositivos endovasculares normalmente, sem nenhuma dificuldade. Mas algumas vezes elas têm uma grande dificuldade mesmo. E como esse segmento principalmente, ele é fixo dentro do osso, não tem como a gente tentar movimentar esse vaso, retificar o vaso, digamos assim, né? Como a gente faz em outros lugares.
Então, provavelmente, na passagem do balão, nessa passagem simples do balão, que até então não tinha aparecido nada, fez um vasoespasmo tão violento a ponto de fechar tudo isso aqui. Realmente não teve dissecção, nada. Vasoespasmo some tudo, assim, então? Eu achava que só diminuía, só afunilava, assim. Geralmente afunilava, mas esse vasoespasmo foi extremamente severo, né? E a ponto de que, assim, na hora, a gente até aventou. Eu não vou dizer assim, claro que eu não vou falar agora para vocês, porque senão eu tô dando resultado. Mas na hora a gente ficou na dúvida. É dissecção ou é vasoespasmo? Dissecção ou vasoespasmo? Não tem nenhuma retenção de contraste. Não é dissecção. Mas será? Tem certeza? Mas por que vasoespasmo? Não teve... Foi liso. O paciente jovem, sem nenhuma dificuldade, foi rapidinho. 10 ali já tava... Por que vasoespasmo? A gente esperou um tempinho, porque geralmente se é vasoespasmo de manipulação, eu tô falando do vasoespasmo de manipulação, né? Não aquele vasoespasmo secundário ao sangramento. O vasoespasmo de manipulação, você espera alguns minutinhos ali, 5, 10 minutinhos, ele tende a melhorar sozinho. Mas a gente esperou, melhorou a pressão, tudo, nada resolveu. Realmente eu acho que devia ter os dois, né? Tinha o componente do HSA, devia ter uma irritação, mais um pouquinho. Não, aonde que tinha vasoespasmo aqui? Não, mas a adventícia já devia estar no limite, né? Não, era o primeiro dia de ictus. Ainda Tá. não era nem dia hábil para começar vasoespasmo. Então era vasoespasmo de manipulação mesmo. Aí, beleza, a gente fez a nova arteriografia. Para a alegria geral, todo o vaso abriu, né? Ela estava de novo com uma circulação vértebro-basilar normal, mas para a tristeza, ela ainda tinha um aneurisma que não estava tratado, né? Então a gente precisou tratar, e daí dessa vez foi liso, sem nenhuma intercorrência. A gente conseguiu lá encher o aneurisminha bonitinho, com coils. Ele provavelmente era parcialmente trombosado, porque esse formato de feijão aqui, sei lá, de rim, essa meia-lua aqui, não é normal, né, para um aneurisma saccular, assim. Mas, enfim, até ficou com o mesmo casting aqui do aneurisma, e o aneurisma finalmente agora está ocluído. E a paciente bem zerada, perfeita. Mas vocês vejam, a chave do tratamento nessa conduta do caso, a chave do tratamento não. A sorte da mulher, né, da paciente, era ter uma comunicante posterior de padrão fetal. Porque imagina ocluir essa vertebral direita com essa vertebral hipoplásica esquerda. Doutora, imaginando o vasoespasmo, na hora não poderia ter sido feito um Meurinone para tentar reverter? É possível isso? Sim, só para falar assim da nossa condição, a gente trabalha no SUS e eu sei que existe Meurinone liberado em vários hospitais aí do SUS no Brasil, mas no nosso hospital não tem. A gente não tem disponibilidade de Meurinone. O que a gente usa, de uma maneira até sem muita evidência científica, mas infelizmente é o que tem, a gente usa o Tridil, que é a nitroglicerina, tá? E a gente até aventou a possibilidade de fazer, porque quando faz uma angioplastia química para vasoespasmo, em outras condições, né, é o medicamento que a gente usa. A gente, infelizmente, não tem Meurinone, não tem outros, né? A gente tem o Tridil. A gente aventou a possibilidade de fazer Tridil para ela, mas ela estava muito hipotensa, ia baixar mais a pressão dela ainda. Aí a gente falou assim, não, vamos só esperar um pouquinho. A gente esperou realmente uns 15 minutos. E a gente pensou, não, se em 15 minutos não voltou absolutamente nada, não vão, nem deve ser vasoespasmo. A gente realmente, no final das contas, eu achei que era dissecção. Vou falar para o senhor, eu tinha certeza que era dissecção. O Tridil você faria intraarterial mesmo, lá em locus? Sim. Entendi. Obrigado. Imagina. Então é isso. Agora vocês estão craques para poder entender um caso angiograficamente que envolve hipoplasia de um lado, comunicante posterior de outro lado, enfim. Então era isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação ainda? Eu tenho também, doutora. Voltando àquela questão lá das variações anatômicas da aica-paica,
Você falou que tem um tronco que é possível vir como tronco comum, uma aica e uma paica. Nesse caso, necessariamente, ela sairia da basilar, ou ela poderia, no caso eu acho que ela sai da basilar, né, no caso da imagem que você mostra, ou ela poderia também sair da vertebral. Porque assim, como que eu vou diferenciar se é uma aica paica única ou se é uma genesia de uma das duas? Ou ainda se existe diferença entre uma e essa outra coisa? Assim, não sei se eu me fiz Sim, entender. a grande maioria das vezes o tronco único vai ser da aica aqui, ramo da basilar. Então, por acaso, vai ter a artéria, a cerebelosa anteroinferior normal, indo lá para o ângulo cerebelo contínuo, e logo aqui junto vai sair uma alça aqui que faz o contorno, faz as vezes da paica, digamos assim, né? Como nesse caso aqui, ó, como nessa situação aqui. Então, a aica paica, geralmente, né, grande maior parte das vezes, é um tronco oriundo da aica, como se fosse, faz a parte da aica da artéria basilar. Eu não digo que haveria, assim, agenesia, porque, assim, pode existir aquela condição da gestação gemelar. Um lado não desenvolveu, pode acontecer isso sim. Um lado não desenvolveu, outra vai ficar mais calibrosa para poder compensar esse fluxo aqui e vai emitir ramos. Tanto que existe uma aica, que é uma aica acessória, que chama, que não tem a paica embaixo, é uma aica completamente normal, mas lá distalmente ela emite ramos hemisferiais aqui para a parte inferior do cerebelo. Então, ela não é um tronco aica-paica, porque ela não faz aqui aquela alça inicial dos segmentos iniciais da paica. Mas ela dá uma aica acessória para poder irrigar essa porção inferior aqui. Que seria nutrição normal da paica, né? Você tem casuística disso no seu serviço, assim, se é raro, o que Olha, seria raro? eu vou te dizer que essas variações anatômicas da circulação posterior, elas são tão frequentes, essa questão aqui de duplicação de uma, às vezes vem triplicado, nasce de um lado e vai para o outro, que a gente, assim, não acaba valorizando, assim, para poder, por exemplo, laudar. É uma coisa que eu nem coloco mais em laudo, assim. Comunicante posterior de padrão fetal. Eu coloco quando isso tem alguma repercussão clínica, mas imagine assim, 1/3 da população tem comunicante posterior de padrão fetal. Então, isso é tão comum que essas variações anatômicas a gente acaba nem valorizando, assim. Mas se você quiser realmente fazer um trabalho científico, levantando o número disso, colocar em gráfico, estatística e tudo mais, a gente consegue fazer um trabalho nesse nível, um trabalho grande, porque o N é gigante, né? Mas daí teria que sentar e verificar cada uma das imagens, assim, porque realmente essas variações aqui, elas são extremamente frequentes e a ponto de a gente nem mais valorizar no laudo e nada. E até assim, eu realmente pensei em fazer um trabalho nesse sentido, porque eu amo essa parte anatômica de variações e tal. Mas já tem tanto trabalho feito nisso também. Tanto, desde angiografia, angiotomografia, dissecção cadavérica e tudo mais, que seria falar mais do mesmo. Já tem tudo isso publicado em 1000 lugares. Então, certeza que se eu quiser fazer um trabalho, um mestrado lá de duplicação da cerebelose superior e a sua repercussão clínica e existência de aneurismas, já tem isso. E tem algo com tipo dissecções cadavéricas de 11.000 pacientes e já se sabe qual que é a porcentagem, sabe? Uhum. Então, são coisas que a gente nem mais valoriza, assim, no dia a dia. Tranquilo. Tá, obrigado. Nada. Obrigado, Luana. Foi excelente. Depois eu te mando o link. Tá bom, então. Obrigada, gente. Obrigado. Boa Boa noite. noite a todos. Obrigada pela
paciência, né? Não, Já tirou muita dúvida. às 8h30 da noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite.